Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Todo dia, pela manhã, você acompanha aqui no Jornal Integração, a cada saída de bloco, a hora certa, tem assinatura que você já conhece. Aliás, eu encontro gente na rua que brinca com essa assinatura. Hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. E essa história, o Jornal do Meio Dia tem 1 ano, a Campina FM vai fazer 41, e a história que a gente vai contar agora completa hoje, veja só, meio século. Nós estamos recebendo aqui a Ana Isabel Barros Souza, administradora da panificadora Pão Nosso, que vai contar um pouco dessa história pra gente. Ana, muito boa tarde, é um prazer muito grande recebê-la, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada. Boa tarde, Lenildo, Fernando, Deison e João Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, né? Numa data tão especial para a gente e para vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Muito me orgulha estar aqui, né? Nessa data tão especial, 1 ano desse jornal, né? Desse novo... E 50 anos da padaria, né? Essa história de empresa familiar, né? Pois é, você falou empresa familiar. A história da Pão Nosso começou antes de você. Como foi que começou essa história? Bem, essa história começou com Edival Amorim Souza, meu pai. Ele, na realidade, a história de comerciante do meu pai começou no Cariri, paraibano. Ele nasceu no Congo, né? E veio de uma família, a mãe, 4 filhos, teve 4 filhos e ela ficou viúva muito nova, né? Quando ela ficou viúva, o irmão mais velho do meu pai tinha 4 anos e meu pai tinha 2 meses. Então, foi uma luta muito grande para ela criar esses 4 filhos sozinha, né? E minha avó era costureira e vendia tecido na feira do Congo. E meu pai, com 12 anos, começou a ajudar ela a vender tecido lá na feira. E meu pai tinha um sonho de comprar uma bicicleta, mas não tinha o dinheiro de comprar a bicicleta. Mas com o trocadinho que ela dava a ele, ele foi comprando os acessórios da bicicleta. Essa história eu gosto muito quando ele conta, porque ele foi, aí comprou a lameira da bicicleta. Não tinha ainda a bicicleta, mas comprou a buzina da bicicleta, comprou aquelas tirinhas de botar no guidão, mas não tinha a bicicleta. E com 13 anos, por aí, ele vendeu uma vaca que tinha lá e deu dinheiro à minha avó, porque minha avó vinha uma vez no mês para Campina para fazer as compras de tecidos para vender. E deu esse dinheiro a ela e disse: mãe, compre a minha bicicleta. Aí ela: tá certo. Isso saiu o caminhão de meia-noite lá do Congo, chegava aqui de manhã, 7 horas da manhã, chegava por aqui 6 horas, e ela veio fazer as compras. E ele a esperar, porque só chegava no outro dia o caminhão de meia-noite. E ele a esperar ela com a bicicleta, né? Quando chegou, ele foi ajudar ela a tirar as coisas e o homem a descarregar a mercadoria dela, e ele disse: cadê a bicicleta, mãe? Aí ela disse: eu não trouxe uma bicicleta para você, tome aqui. E deu a ele uma caixa de miudeza de aviamentos. E disse: bem, eu vendo tecido, na banca que eu botar o tecido, na ponta você bota os aviamentos, zíper, botão, porque quem vem comprar o tecido tem que comprar a agulha, o botão, o elástico. E assim meu pai começou a vender lá com ela, né? E veio para Campina com mais ou menos 15 anos para estudar. Chegando aqui, veio morar na casa de parentes e arrumou um primeiro emprego dele, que foi na Casa José Araújo, que era uma casa que vendia tecidos, né, aqui em Campina. E foi o primeiro emprego dele, começou a trabalhar com 16 anos e aos 22 anos saiu da Casa José Araújo e alugou essa padaria, que até hoje, né? Ele, junto com um amigo, que também era funcionário de lá, alugaram essa padaria, que já era uma padaria, porque, se eu não me engano, era panificadora Diamante. E alugou e foi, né? Seguiu. No começo, como você falou, muito difícil para ele, para esse sócio dele, né? E assim, o que lucrava para os dois não dava para fazer a feira. Aí chegaram a um consenso, não, ou um ou outro.
né? Aí meu pai vendeu o restante de troço que tinha lá no Cariri para poder comprar a parte do sócio, né? E comprou. Quando foi em 73, casou com a minha mãe era professora do Domingos Sávio e do São Vicente de Paulo. E casou em 73 e minha mãe disse que não teve nem lua de mel, já foi para dentro da padaria. Fazer pão. Porque antigamente se entregava muito pão ali pela feira, pão e biscoito, né? Padaria antigamente era só pão e bolacha e biscoito. E era assim, chegava de 3, 4 horas da manhã na padaria para começar a fornear pão e a separar a mercadoria para botar nas carroças do pessoal que vinha comprar, para botar no carro, para entregar no mercadinho. E começava essa luta entre 3, 4 horas da manhã, só ia terminar 10 horas da noite. E minha mãe entrou nessa onda aí. Só que aí ela dava aula, ela chegava na padaria de 4 horas da manhã, saía de meio-dia, tomava um banho e ia para a escola da aula. Chegava de 5h30, 6 horas para a padaria, só saía de 10 horas da noite. Então não era uma dupla jornada, era uma jornada mais do que tripla, né? Então aí ela começou a fazer bolos, né? Porque não tinha bolo assim. Quem fazia bolo, mas muito pouco, era minha avó, a mãe do meu pai, né? Que veio para Campina morar aqui e também começou lá na padaria. Aí minha mãe começou a fazer os bolos e todo mundo gostando e era a procura muito grande. E até hoje, minha mãe é quem é responsável pela produção de bolo, de pães na padaria. Tem 69 anos, mas é muito ativa. Meu pai também é ativo, 72 anos, né? Ele tem. E graças a Deus, né? Essa história deu certo. Minha mãe disse que quando era para ter menino, só fazia assim: olha aqui esse bolo na batedeira que eu vou aqui na maternidade, que eu tô sentindo uma dor. Aí quando eu esperava, só era a ligação: olha, mande o marido de Maria Gilvanise trazer a roupa dela e a roupa do menino, que ela já teve menino. Então era assim, só faltava cair nos pés da batedeira o menino. E foram quantas fornadas de meninos nessa história? São 4 filhos, são 2 homens e 2 mulheres, Severino Augusto, Geminiano, eu, Ana Isabel e Ceciliana. Ana Isabel, muito boa tarde. Satisfação tê-la conosco aqui no programa, Lenildo. E aproveitar para mandar um abraço também para os pais dela, seu Edival e dona Gilvanise. Seu Edival, se não estiver na panificadora, está lá em Geraldo, com Gilson, fazendo o bigode ou a barba nesse momento. Quando foi que deu tua entrada na panificadora? Quando você começou a se envolver, a trabalhar na padaria Pão Nosso? Assim, Fernanda, a gente, desde criança que a gente trabalha, né? Eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos vai pra padaria trabalhar. Eu digo, quem se quiser ganhar dinheiro, não tem mesada não, você tem que ir trabalhar. Mas assim, ativamente, eu terminei meu curso de administração e eu trabalho desde os 15 anos lá, né? Ia um expediente, estudava o outro, quando tinha muita coisa da escola não ia, ficava, mas a gente faz de tudo, né, ali. Mas agora, assim, mais ativamente, ajudando na administração, né? Porque pai já tá assim, não, eu tô aqui, mas preciso de mais um pouco, né? E minha mãe também precisa de muita ajuda ali na administração. Eu também gosto muito de ir para a produção, gosto muito de fazer bolo, né? E descobri esse dom aí de botar a mão na massa e fantástico. Desde sempre, né? Ana, a gente sabe que empresas familiares enfrentam um desafio muito sério, que é o desafio de a passagem de comando e essas empresas irem sobrevivendo. Tem até estudos que mostram que em cada passagem de comando o índice de empresas que vão sobrevivendo vai diminuindo bastante. O fundador está ali ainda, está acompanhando, está junto com você, está todo mundo envolvido. Mas como é que tem sido esse processo? É um processo que não é tão simples ainda assim, porque cada geração nova que vai se envolvendo vai trazendo novas mentalidades, novas perspectivas. Quando é um ambiente puramente empresarial e que não há um comprometimento dos laços de sangue, as coisas são mais fáceis. É mais fácil lidar com os conflitos. Não dá para demitir um filho, não dá para demitir um irmão. Como é que é gerenciar isso no dia a dia? E quem é que bota a palavra final assim, é assim e acabou? Eu até já ouvi uma palestra, não estou lembrado da palestra, que ele disse que empresas familiares não chegam à 3ª geração,
né? Eu tô na segunda geração, não sei se meus filhos vão, né? Mas realmente é muito difícil você chegar a um consenso de todos, porque a gente quer uma coisa, mas um irmão não quer, o outro não quer, e todo mundo vem, né? A padaria todo mundo trabalha. Meu irmão mora em João Pessoa, mas final de semana ele tá aqui e eu preciso de algumas opiniões. Ele acha que é de um jeito, mas eu digo, não, peraí, vamos ter calma, porque trabalha em outro setor, acha que é de uma forma, mas que não é, né? Tenho minha irmã também que ajuda lá, ela é advogada e me ajuda, mas realmente é difícil. Eu já me preocupei muito com essa situação, sabe? Quem é que vai ficar, quem é que vai levar? Aí eu resolvi o seguinte, deixar Deus ir dando força a gente, pra gente ir trabalhando, que é o que eu peço todos os dias, né? Trabalho, não falta lá pra mim. Quem dá a cartada final, assim, sou eu, porque tô ali, né? Mas é difícil. Empresa familiar é muito difícil. Ô, Ana Isabel, é mais difícil ser empreendedora ou esposa e dona de casa ao mesmo tempo? E mãe, né? E mãe, né? É difícil. Mas empreender, assim, hoje em dia tá muito difícil. Hoje é assim, a gente vem passando por certas coisas que dá vontade de fazer igual aquela mulher da novela, botar uns bolos numa barraca e sair, porque a gente não tem muito apoio, sabe? A gente, é uma cobrança, é uma coisa muito assim que a gente fica sufocado. Muita concorrência desleal também, né? Concorrência desleal, né? Muita burocracia hoje em dia para você. E termina assim, a gente se cansando ainda mais ali dentro, porque encher a casa de muita gente, a gente não tem condições, né? E a gente vai ali assumindo, é jornada de administradora. Quando falta uma pessoa, a gente tem que tomar aquela função para si, né? E ainda chegar em casa e ter que cuidar de casa e de menino. Pois é, e dentro disso que a gente está falando agora, é verdade essa percepção que os empreendedores em geral trazem para a gente de que o poder público, quando ele não atrapalha, ele já está ajudando um bocado, porque via de regra, na verdade atrapalha, né? Atrapalha, assim, é uma burocracia muito grande hoje em dia para a gente se manter ali de portas abertas, né? Porque a gente vê tanta gente que tem a gente entende por um lado que o desemprego aumentou muito, né? E muita gente passou a fazer essas coisas em casa, mas para quem está ali, o comerciante que está de porta aberta, sujeito a todo tipo, né, de órgão, de fiscalização. De fiscalização, vigilância sanitária, de trabalho, de PROCON, de tudo, né? Então, assim, é bastante difícil. É bastante difícil. Agora, diante de todo esse cenário, de toda essa dificuldade, como é que a empresa chega a 50 anos? É uma vida muito longa para qualquer empresa e para qualquer padrão de empresa no Brasil. E para um tipo de padrão de empresa, como você disse, hoje as pessoas chegam ali na esquina e começam a vender as coisas assim, de qualquer forma. Como é que a Pão Nosso completa hoje 50 anos? Bem, a Pão Nosso hoje completa 50 anos. Eu admiro muito assim meu pai, no quesito que ele, às vezes eu dizia assim, quando eu era mais nova eu dizia, pai, pra que o senhor ia abrir a padaria? Mas ele me dizia, olha, ser dono tem que estar no abrir e no fechar. Isso hoje eu vejo isso, sabe? Então, eu que abro a padaria com a minha mãe é quem fecha a padaria com ele. Você realmente, assim, dá o seu suor e seu sangue pela empresa, né? Você fazer isso. Eu estava até contando ali ao pessoal que no feriado de 7 de setembro, a gente abriu e o rapaz não chegou a tempo para fornear o pão, porque ele mora fora, mora em Pocinhos e feriado é mais complicado o transporte. E assim, a gente chegou e tinha que fornear o pão e não tinha quem forneasse, vamos fornear. Eu e minha mãe foi quem tirou a fornada do pão, que abriu a pestana do pão, como disse, fez o corte e botou no forno. E era aquela luta, aquela tela quente e pesada, né, para estar tirando e mudando, mas a gente fizemos o que tinha que ser feito, né, para aquela situação. Então eu acho assim, para hoje a gente está completando 50 anos, o dono tá de dentro, sabe?
o dono tá de dentro e tá assim, vendo tudo que tá acontecendo ali. Se um cliente chega e quer alguma coisa e às vezes não tem, você tá ouvindo ali, não, mas espera aí, tem esse outro produto que ou você vai lá e faz. Várias vezes já chegou cliente que queria alguma coisa e não tinha, não, espera um pouquinho que eu vou fazer. E graças a Deus, né, estamos... E dentro desse contexto do que a gente tá falando, era outro ponto que eu ia colocar. Como é que é essa relação com o cliente? Porque uma empresa com tantos anos assim, eu tenho certeza que tem aquele cliente que ia lá comprar o pão acompanhando o pai e que hoje vai lá comprar o pão acompanhando o filho. A relação com o cliente lá na padaria, assim, a gente... É muito bacana. A gente tem clientes lá na padaria que a gente tem como amigo mesmo, assim, para você ver. Quando meu pai alugou a padaria, tinha uma funcionária chamada Lourdinha, que ela trabalhava no caixa. E seu Absalão disse: Lourdinha, fique aí com o Edival, porque você já entende a casa, né? Como é que funciona. E até hoje, Lourdinha é nossa cliente. Chega lá, dá risada e faz aquela maior zoada, sabe? Tem clientes que fazem as 3 refeições na padaria, né? Então, assim, toma café, às vezes o lanche da manhã é lá na padaria, almoça, o lanche da tarde e às vezes janta ainda lá, né? Então, a gente procura ter, assim, essa relação de amizade com o cliente, né? O cliente, às vezes, chega um pouco aperreado, a gente tenta conversar, tenta dar um abraço, né? E tem clientes lá na padaria que é figura e são fiéis, sabe? Ana, com tantas transformações na sociedade, com a chegada das tecnologias, da internet, dos aplicativos, né? Quais são as expectativas de futuro que você vislumbra para o segmento de panderio, né? Assim? Padaria, ela tomou um novo formato, né? Hoje você encontra pão, você também encontra pão na padaria, né? Então, se você... Tem pessoas que chega procurando uma refeição, tem. Se quer uma coisa de conveniência, de mercearia, tem que ter, né? E essa questão da tecnologia, desses aplicativos, a gente tem que entrar na onda, né? Tem que entrar nesse mercado aí, né? Porque a gente começou agora com essa questão de refeições na padaria, que antes a gente não tinha. Então, estamos implantando refeições, né? No próximo ano, quero implantar a coisa de buffet, o sistema de buffet de almoço e de jantar, né? E tem que acompanhar as transformações e a necessidade do consumidor, né? Tem que acompanhar, tem que... Nesse tempo todo, o jeito de fazer pão mudou muito? E o pão mudou? O pão agora está tomando um novo formato, né? Porque agora é essa coisa de levain, pão com levain, né? Que é a fermentação natural, né? Tem esses pães sem glúten, né? Então, assim, lá na padaria, a gente continua com o padeiro há 46 anos. Eita! Né? Então, assim, mas a gente realmente viu que o pessoal tá mudando o gosto, o paladar do pão tá mudando, né? Mas agora dizer assim, lá na padaria faz um pão sem glúten, não faz, né? Porque em padaria coisas sem glúten porque tem a questão da contaminação. Não pode usar a mesma máquina, né? Não pode, né? Mas realmente está mudando essa questão do... Ana, mas aí no caso o que aconteceu foi que aumentou a diversidade. Aumentou. Porque, por exemplo, o pão francês de hoje, do pão francês quando você era menina, ia lá dentro bagunçar e mexia no pão, mudou muito? Não. É mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mudou mais, o pão mudou, mas o pão francês e o pão doce, como diz, é o carro-chefe. É o que o povo mais procura, realmente. É o que o pessoal mais procura. E você disse que tem um padeiro aí, 46 anos. Pronto, aí já tem uma pergunta que eu ia fazer que não é o caso. A gente percebe que tem umas padarias que quando muda o padeiro, o pão muda completamente. E a clientela fica alvoroçada. Esse problema, portanto, lá vocês não têm. Não tem, né? Mudou o forneiro, mas assim, o padeiro é o mesmo, né? A gente
mantém até certos pães que hoje em dia o pessoal diz, pão crioulo só tem aqui, né? Certos tipos de pães que pão brote, que é muito antigo, pão Recife, né? Que é aquele pão temperado com erva doce, né? E a gente continua a fazer esses pães tradicionais, né? Agora, o jeito de fazer esse pão mudou muito, porque, por exemplo, aqui em Campina era muito comum a gente passar e ver as panificadoras do forno a lenha, aquela fumaça, aquela coisa terrível, que hoje a vizinhança aciona logo o Ministério Público e dá confusão. A forma de produzir ao longo do tempo foi mudando muito? Foi mudando. Hoje em dia você tem um pão congelado, né? Não é o nosso caso, a gente não faz, mas tem padarias que aderiram a esse pão congelado, né? Para não ter, tipo assim, no domingo, o pão do domingo para segunda-feira, para o padeiro não vir no domingo. Aí já faz o pão no sábado, congela aquele pão quando é aí vê como é que vai para descongelar, mas já tem esse pão congelado, né? E realmente, quando você falou aí do forno a lenha, a gente tinha forno a lenha, faz mais ou menos uns 10 anos que a gente aderiu ao forno elétrico. Mas, olha, foi uma tristeza para desmontar o forno a lenha da padaria. Tinha muita história. Tinha muita história. Foi a vez que eu vi meu pai sentado assim no batente e chorar, foi porque mesmo. Tinha muita história, sabe, o forno. Mas é como você disse, né, a clientela, a vizinhança, né, foi, e a gente teve que tirar, teve que aderir ao forno elétrico. Bom, você falou agora há pouco que o rapaz responsável por fazer a forneada do pão não pôde chegar e você e sua mãe foi lá e meteram a mão na massa literalmente e foram colocar o pão passar. Todo mundo lá da família aprendeu a fazer o pão? Sabe fazer o pão? Como é que funciona isso? Não. Lá na padaria, assim, meu irmão que mora em João Pessoa, ele até sabe, ele gosta muito, ele for para fazer um pão artesanal, ele faz. Mas assim, meu irmão Severino Geminiano também faz, porque ele tem padaria também, né? E minha irmã mais nova não é muito, ela vai ali, fica ali um pouco no caixa, né? Atende, mas ela não é muito de botar a mão na massa não, então, mas ajuda. Lá. Dicas sobre pães. Comprei pão demais, aí o pão sobrou, ó, não comeu todo. Qual é a forma de fato adequada? Vamos agora explorar os seus conhecimentos técnicos. Tá. Forma adequada de guardar o pão para ele não ficar muito duro rapidamente. E por que tem pão que mofa e tem pão que não mofa? Aí já vem uma questão assim de preparação, né? Sim. Aí essa questão de, às vezes o pão fica azedo, às vezes o pão mofa. Aí a questão de preparação do assar, porque às vezes o forno elétrico, ele tem um lastro de baixo e o lastro de cima, que a temperatura embaixo e em cima, que tem que estar tudo. Então, às vezes fica um pão um pouco... Às vezes o pão fica branco. Sim. Muito branco. Aí aquele pão, ele não vai ter uma durabilidade, né, tão grande. Mas aí, hoje em dia, o pãozinho é na sacola. Tem gente que gosta do pão no saco de papel, que conserva mais, né? Questão, às vezes, pão quente. O povo quer o pão bem quente, tirar e botar na sacola. Mas ali vai provocar um calor dentro da sacola, aí vai ficar a água, né? O suor Então, aquilo ali também ajuda a deixar o pão, diminuir a validade, né, do pão, o tempo de uso do pão. E sobrou pão, fatia, faz uma torrada, bota um queijo em cima, bota um azeite, bota um oréganozinho, um tomate, faz uma brusqueta, né? E, enfim. É melhor guardar o pão no saco como é de papel, de plástico, como é? Não, o saco de papel, ele é bom, só que ele resseca mais o pão. Sim. E o pão fica mais sequinho no saco de papel. No saco plástico, fica mais molinho, né? Aí depende, como eu lhe falei, se for botar o pão quente numa sacola plástica, aí vai molhar, vai criar aquela coisa e pode diminuir, né, a validade do pão. E aquela história que o povo diz assim, que se você amarrar o saco com ar dentro, deixar aquele saco bem inflado, o pão dura mais. Faz sentido isso? Faz sentido, faz. Ele fica mais molinho, né? Ele vai ficar mais molinho, mas... Na casa de Fernando o pão não fica desse jeito, porque não fica de um dia pro outro, né, Lá em casa a gente não compra pão. Não? Não. E quando compra é na mochilinha de tecido, de pano, que era muito usado antigamente, já, né? Já foi até uma ação de um moinho. Ele fez um tempo
essa mochila de pano, né? Mas hoje em dia o povo quer assim, quer comprar um pão e quer que bota ainda dentro de outra sacola, né? Em vez de uma sacola, vão 2 sacolas, né? Bom, a gente tá conversando aqui com Ana Isabel Barros. Quem tá chegando agora, nós estamos falando sobre 50 anos. Não é todo dia que se fala sobre 50 anos de uma empresa, vocês sabem disso. A gente tá falando sobre uma padaria que completa 50 anos. Deve ser um dos poucos casos, acredito eu, aqui na nossa cidade, de chegar assim a uma vida tão longeva. Mas agorinha você falou, estamos pretendendo o ano que vem colocar tal serviço. Tem mais 50 anos aí pela frente. Vamos ver, né? Pedir a Deus força para que leve até o dia que Ele quiser. Né? Mas são planos, né? Eu só tenho aquilo ali, só sei fazer aquilo ali. Então eu tenho que mergulhar e botar fé naquilo ali. A minha sorte, a minha fé eu tenho que fazer ali dentro, né? Não tenho sorte no jogo, então tem que fazer a fé ali, no trabalho. Aí eu vou fazer uma pergunta que é muito óbvia, mas ela cabe. Tá longe da gente poder dizer que a panificadora Pão Nosso para você, para o teu pai, para tua mãe, para os seus irmãos, é meramente um negócio. Não é somente uma empresa. Não, é uma vida. É uma vida ali, sabe? É uma vida. A gente não sabe ficar, eu mesmo assim, como acostumada, né? Viva ali dentro. Tem certas horas assim que eu não sei ficar em casa. Não, eu tenho que ir pra padaria. Tudo da gente tem que ser na padaria. Se eu vou tomar café, é na padaria. Eu não sei, eu tomo café em casa só no domingo, somente. Mas tudo é na padaria. O lanche da tarde é na padaria, sabe? A padaria é a vida da gente. E para quem não sabe, Lenildo, a panificadora Pão Nosso fica na rua Afonso Campos, por trás da prefeitura. E qual é o horário de funcionamento da panificadora? A padaria funciona de 6 da manhã todos os dias, de segunda a sábado. De 6 da manhã às 8 da noite. E já nasceu ali? Já. Naquele comecinho que você falou que já era uma padaria, já foi lá? Já foi lá. Meu pai ainda teve uma segunda padaria no Ingá, mas aí ele foi muito difícil, assim, porque saía da padaria de 10 horas da noite, aí ia levar a mercadoria pro Ingá, ficava muito cansativo para ele. Aí ele vendeu a padaria do Ingá, mas sempre ali. Mas também era muito comum encontrar produtos da panificadora Pão Nosso no Cariri, né? Ainda hoje ele entrega, né? Meu pai, ele tem sítio no Cariri, ali depois de Cochichola, e quando ele vai todos os sábados. É sagrado ele todos os sábados. E todos os sábados ele leva para uma barraca que tem na estrada, antes de São João do Cariri, ele deixa bolo de mandioca e pé de moleque lá. Tá na barraca de Alex. De Alex. E em Cochichola, como ele passa no meio da cidade, aí ele entrega no mercadinho de Alfredinho biscoito, e no de Ziza também entrega biscoito. É assim, por onde ele vai passando, é um comerciante, é assim... Incansável. Eu ia perguntar se todo mundo na família come pão, mas você disse que o café da manhã é lá, que o lanche é lá, então a pergunta está respondida. Bom, amanhã, dia 2 de outubro, a gente tinha falado sobre esse evento aqui na semana passada. Começa a 6ª edição da Expo Pão, de 2 a 4 de outubro, das 14 às 22 horas, no Centro de Convenções da FIEP. Lembrando que é preciso se inscrever, pode até se inscrever pelo site, mas também no local, e precisa de um CNPJ. Você pode ter o CNPJ, não precisa ser de panificação, não precisa ser especificamente do ramo, o pessoal explicou aqui para você poder participar, mas precisa ter um CNPJ. Inclusive vai ter oficinas, vai ter cursos. Quem acompanhou aqui a entrevista na semana passada viu que vai ser uma oportunidade muito interessante para quem é do segmento, pretende entrar no segmento ou lida de alguma forma fornecendo algum tipo de serviço, algum tipo de produto para esse segmento. O pessoal da Pão Nosso vai estar participando? Vou estar lá. Vou estar lá, se Deus quiser, porque é uma oportunidade que a gente tem, assim, de adquirir equipamento, de adquirir algum utensílio que esteja precisando, né, na padaria. E às vezes só tem em Recife certas coisas, e que esse pessoal vem para cá, vai estar lá na FIEP. É um momento de network muito importante, né? Muito bom. Bom, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer aqui em nome da Ana Isabel Barros de Souza, a sua família. Tem um fato curioso, eu passei aqui na Campina FM como estagiário por um tempo, como estudante,
e a Panificadora Pão Nosso já tinha essa parceria aqui com a Campina FM, e eu me lembro que era muito marcante essas saídas de bloco com Wilson Moore, com Joaci Oliveira, antes até com Mica Guimarães, e essa saída com essa assinatura que hoje a gente faz. Coisas que são muito pequenas acabam sendo muito importantes para a vida da gente. Eu ouvi a Campina FM, eu participei aqui como estagiário, eu acompanhava um gigante, que eu sou admirador do coração, como Joaci Oliveira, apresentando o jornal aqui pela manhã, o Integração, e fazendo assinatura da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. O Wilson Moore fazendo essa assinatura. E uma coisa que parece ser tão simples, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer, eu quero dizer que eu faço com muito orgulho. E é orgulho receber vocês. Vocês são um exemplo. Sobreviver durante 50 anos nesse mercado que a gente está falando, com toda a diversidade que hoje quem se propõe a empreender enfrenta nesse país, com o tipo de discurso que se criou contra quem empreende no Brasil nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos. É um desafio muito grande e a gente percebe na conversa, no cotidiano, na experiência das pessoas, o quanto essa luta é uma luta muito difícil, mas o quanto ela vale a pena, o quanto ela é válida, porque é o que eu vejo todos os dias. Não são CNPJs, não são negócios apenas, são histórias familiares. Vocês têm uma história muito bonita, que começou com a história da bicicleta e que está aí até hoje, toda uma família que nasceu dessa base tão sólida. É muito bonito, é muito interessante, tanto que eu tenho certeza que quem passar hoje lá na frente da Panificadora Pão Nosso vai olhar com outros olhos. Quem for lá comer o pãozinho lá na Pão Nosso vai comer já com outra impressão e vai saber que tem um sabor de uma história muito bonita. Ana, parabéns, eu espero vocês aqui nos 55 anos pra gente comemorar juntos. Mais uma vez, dizer que foi um prazer, um abraço toda a sua família, foi uma honra muito grande receber vocês aqui. Obrigada, Lenildo. Realmente a gente tá por amor à profissão, né? Somente. Eu que agradeço o convite, agradecer a Marcela, né? Agradecer a todos vocês, mas eu queria fazer um agradecimento em especial aos nossos clientes, né? Que assim, se a gente tá hoje contando essa história de meio século, é por conta deles, né? Senão nós não estaríamos aqui. Então quero agradecer de coração pela confiança no nosso serviço, nos nossos produtos, pela fidelidade, pela parceria, né? Quero agradecer também aos colaboradores, né, que fazem também essa casa andar, né? Não sei se eu posso falar o nome de todos. Abraço para Zé Queiroz, para Didi, para Jano, para Silvana, para Joelma, que não está hoje lá, mas para os vendedores. Quero dar um abraço a João, a Ana Paula, a Andréa, Paloma, a Alessandra, Dilma, Ana Mari e Nadeane. Então são os nossos colaboradores que ajudam a gente, né, a levar esse barco. E quero parabenizar vocês por esse um ano. Gosto demais do jornalismo de vocês aqui, Lenildo. Acho assim um jornal imparcial, transparente e, como você disse, com essa nova, né, esse novo modelo que vai para todo mundo. Todo mundo ouve, todo mundo entende sua linguagem clara, né? Então, parabenizá-los. Quero estar aqui também no segundo ano, né, de vocês. Que a gente... Agora eu não vou esquecer mais a data, Pois é. Com essa coincidência não tem como esquecer, né? E não esqueça do bolo no segundo ano também, viu? Pois é, eu vou preparar bolo. Como preparei ontem, fiz bolo ali para essa data, né, tão especial para vocês. Um bolo de cenoura com chocolate, um bolo de laranja. Tem um bolo que foi minha mãe que fez, o mandioca com pé de moleque, os pães recheados. Então, quero estar aqui, se Deus quiser. Muito obrigada pelo espaço. A gente é que agradece. 50 anos da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. 12h45. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.